Nós estamos de volta hoje recepcionando uma vez mais os vereadores de Bauru e temos a registrar a presença do Arildo Lima Júnior, que é do PSDB, e do Natalino da Silva, do PV. O Arildo, que andou aí passando por uns problemas cirúrgicos, mas felizmente já se recuperou, já colocou uma prótese de quadril e já está aí pronto para jogar no time do Noroeste. Não, do Noroeste não, porque está perdendo todo mundo. Mas dá para, já está dando para se movimentar bem. Prazer em tê-lo aqui, que bom que você está de volta. Obrigado, Samuel, pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Prevê. É uma honra nós estarmos aqui nesse espaço regional democrático da nossa cidade e região. E graças a Deus, nós passamos por esse procedimento cirúrgico, Samuel. Nós tínhamos, não teve como mais postergar, porque eram 10 anos de limitação e dores, né? Então chegou um momento que eu não estava suportando mais, resistia o máximo que eu podia, mas graças a Deus a cirurgia foi tudo ok, a recuperação está sendo excelente, Deus tem abençoado grandemente, né? E estamos prontos aí, talvez não nesse momento para jogar no Noroeste, né? Mas para colaborar com a nossa missão dentro da Câmara Municipal. Bom, Arildo, ontem você manifestou a sua preocupação com uma verba de 118 milhões de reais para a construção da estação de tratamento de esgoto. Por que esta preocupação? Porque, Samuel, em 2007 o governo federal instituiu a lei do número 11.445/07, que institui o Plano Nacional de Saneamento Básico. Esse plano diz que todos os municípios, ou seja, os 5.500 municípios da nação brasileira, têm por obrigação as prefeituras de realizar os seus planos municipais de saneamento básico, aonde deve ser incluído o objeto água, né? Ou seja, fornecimento de água para a população, fornecimento e tratamento de água potável, a questão da coleta e destinação dos resíduos sólidos, o tratamento sanitário do esgoto e a drenagem de águas fluviais dentro da malha urbana do município correspondente. E em 2010 foi instituído o decreto que regulamentou essa lei, o decreto 7.217/2010, aonde diz que esse plano deveria obrigatoriamente ser instituído até janeiro de 2014 por todas as prefeituras, sob o prejuízo daqueles que não instituíssem, de não terem financiamentos ou linhas de crédito para executar obras de saneamento básico no município. E nós deixamos de fazer, apreciar, votar e instituir o plano municipal. O Bauru não tem o plano municipal de saneamento básico. E isso vem sido alertado há anos ao seu prefeito municipal. E por inércia da administração não foi executado o plano municipal de saneamento básico, compreendendo esses 4 objetos que acabei de dizer. Isso quer dizer que, pelo decreto, Bauru não terá linhas de crédito para tratamento do lixo, para tratamento do esgoto, para tratamento de água, para tratamento do sistema de drenagem do município, das águas pluviais. Então nós não temos linha de crédito. Ora, se o decreto fala que a partir de janeiro de 2014, os municípios que não tiverem o plano, haverá o fechamento desses financiamentos, nós ainda não assinamos a liberação dos 118 milhões de reais para o tratamento de esgoto. Então eu verifico que nós corremos o risco, pela análise da lei e do decreto, né, de nós não termos, ou termos o impedimento da disponibilização desses 118 milhões de reais. Estou fazendo um requerimento à Caixa Econômica Federal, colocando essa preocupação e pedindo para que ela nos dê a resposta ao olhar dessa legislação, tanto da lei federal, como também do decreto que disciplina o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então é uma preocupação que nós estamos tendo, isso nós estamos dizendo desde o início do mandato. No mandato anterior foi colocada essa preocupação por outros vereadores, e o prefeito, que teve desde 2007
Ou seja, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 anos para fazer o plano municipal, por obrigação desta lei federal, não o fez, mesmo vindo o decreto em 2010, 2011, 2012, 2013, mais 4 anos, criando esse impedimento de linha de financiamento. Mesmo assim, a prefeitura não se mexeu para fazer o plano municipal de saneamento básico. Então a nossa preocupação vai nesse sentido. E o prefeito tem colocado que o governo federal, principalmente dinheiro a fundo perdido, tem tirado de prefeituras que inicialmente tinha sido habilitado por problemas internos ou problemas dentro do município, como o projeto mal elaborado, como dificuldade no processo licitatório, tanto que esses 118 milhões é um dinheiro destinado de outros municípios que não conseguiram contemplar os seus projetos iniciais. E ele está dizendo na imprensa que Bauru corre o risco devido à impugnação do edital de licitação do tratamento, ou seja, é problema de demora. O próprio Tribunal de Contas já recomendou aí que seja mudado o edital, até por conta de um pedido de uma das empresas que participariam da licitação, ou que participam da licitação. Então a nossa preocupação também é nesse sentido, por descumprimento de legislação federal que determina que o município tem essa obrigação, não o fez, e por não fazer haverá o fechamento dessas linhas de crédito. Então, no meu entendimento, nesse instante, estou buscando informação, mas eu estou com receio que nossa cidade seja impedida de assinar esse contrato devido à inércia da Prefeitura Municipal de Bauru e não ter estabelecido o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Natalino, entre outras coisas, é o primeiro-ministro da pousada. E o Natalino está muito feliz, né, Natalino? Porque todo dia você passa ali pela pousada, entra na estrada Bauru-Iacanga e vê o asfalto acontecendo. Era uma bandeira que você carregou, que você levantou, pediu para todo mundo, e hoje vê um sonho realizado. Aliás, já não era sem tempo, porque eu até lamento que só seja até o aeroporto, não seja até a Barranca do Rio, porque ali é chamada a rodovia da morte. E o trecho urbano então é muito pior. Bem, Samuel e a todos os telespectadores, quero também dizer para vocês que é mais uma satisfação estar aqui com vocês. Me sinto em casa, TV Prevê, realmente esse espaço democrático, que cede realmente a todos os seus, para realmente disponibilizar realmente desse tempo para nós poder realmente comunicar as nossas ações. E como bem disse realmente você, Samuel, essa grande conquista, eu digo que é um investimento que realmente a nossa cidade está tendo. Desde o meu primeiro mandato, tenho trabalhado juntamente aí com nossos companheiros realmente na Câmara, para que realmente a cidade pudesse presenciar esse início dessa grande obra, que, por meu ver, a gente está conquistando mais uma ação na cidade, que liga um aeroporto, que nós realmente temos ainda muito que discutir sobre a ampliação desse aeroporto realmente em nossa cidade de Bauru. E por outro lado, eu creio que isso vem trazer para aqueles que trafegam realmente naquela rodovia momentaneamente, até algumas situações adversas, como um acidente aqui, uma coisa ali, mas são coisas que infelizmente não deixam de acontecer. O vereador acompanha para e passo com as duas empresas, que são duas empresas que estão na execução dessa obra. Realmente que pega aqui do trevo do Colina Verde, que vai até a entrada ali do aeroporto, que dá em torno de 11 km e 600 metros. E que as obras estão realmente a todo vapor, está caminhando, como realmente quem trafega ali vê a sinalização. Nós estamos sempre enfatizando que os condutores ao trafegar aquela rodovia realmente reduz a velocidade, atenção redobrada, e como a gente estava conversando, a questão o tempo também está ajudando para que a obra realmente ela continue fluindo, A expectativa é que dentro do prazo estipulado aí, que seria realmente de 1 ano, da conclusão realmente dessa obra, que possa realmente ser concretizado. Natalino, você luta e vamos ver aí se os moradores da pousada são contemplados com esse PAC asfalto, Porque é um dos bairros que mais, aliás,
a periferia como um todo em Bauru, que é uma lástima. Olha, mas é uma área crítica, não é? Sem dúvida, né? Falando sobre essa questão, esse quesito de infraestrutura na cidade, bem disse o nobre colega Arildo, né? A gente está sempre levantando algumas questões, porque existe o meio de ter o recurso, mas precisa realmente considerar essas questões específicas realmente das legislações para poder realmente pôr a mão nesse recurso e fazer valer aquilo que é de direito da população no modo geral. Em relação à questão do asfalto, nós estamos convictos, né, de que a Câmara realmente deu um passo significativo de aprovar esse parque de pavimentação para poder sanar essas demandadas de ruas de terra que existe na cidade, que não é fácil, uma cidade realmente vai se completar 118 anos, ainda existe uma demandada de ruas, mais nos 4 cantos da cidade, que não tem essa melhoria que é de obrigação realmente do poder público municipal. E que nós, como vereadores, estamos contribuindo, né, tentando, dentro daquilo que é possível também, né, para não saturar a receita do município, porque na verdade realmente é um financiamento, né, não foi exemplo do que realmente todos sabem, desse dinheiro que está vindo a fundo perdido para a construção da estação de tratamento, que o Parque de Pavimentação foi um financiamento que o município fez para poder sanar. E que eu vejo realmente que é uma alternativa que nós temos, realmente que nós aprovamos. Por isso que esperamos que a administração trabalhe, pelas informações realmente últimas que temos, é que a administração está trabalhando, apresentar a papelada para a Caixa Econômica Federal, para que esse recurso já possa ser incluído no orçamento na receita do município, e está fazendo realmente esse procedimento de chamar a licitação para início dessa obra. O Luiz Carlos da Bela Vista está assistindo em digital, ele está dizendo que está uma maravilha o sinal da TV Prevê no canal 32, nós estamos em caráter experimental. Ele diz, Natalino, enquanto a duplicação da Bauru-Iacanga não saía, você culpava o Estado pela demora, passa um pito em você. E todos nós sabíamos que era culpa da Prefeitura por causa da demora em desapropriar. E agora que a duplicação está em andamento, o senhor, no plenário da Câmara de ontem, estava satisfeito com a obra, mas nenhuma vez elogiou o Estado por esta obra. Olha, Luiz, é um prazer, viu? Boa tarde a você que nos acompanha aí. Eu simplesmente estou tentando fazer o meu papel. Eu acho que ninguém está querendo aqui levar louros. Está querendo fazer aquilo que nos compete, com decência, transparência. O Estado tem o seu real dever, que é de fazer aquilo que a população precisa, né? Uma vez realmente fazendo, está aí aos olhos realmente de quem acompanha, que está acatando, né, uma solicitação minha e de todos aqueles realmente que quantas vidas já chegaram a ter. Será que precisaria chegar a esse ponto? Você tem uma ideia, dentro de 5 anos, naquele trecho ali, do Colina Verde até o aeroporto, em torno de 92 mortes? Eu acho que não. Mas enfim, porque nós estamos no estado mais rico da Federação Brasileira. Esse é o meu ponto de vista. Mas é claro que nós conseguimos, e hoje está aí, através dessa sensibilidade de todos os órgãos, principalmente que o palacete o Estado, de acatar essa reivindicação, não somente deste vereador, também da Câmara Municipal, né, que a gente representa um todo, e ver as coisas acontecerem na nossa cidade. Porque no meu caso, eu estou realmente representando uma população e eu tenho que tentar fazer realmente o máximo possível, até um pouquinho mais, se for possível. É o que nós estamos realmente tentando fazer. Pô, Arildo, você tem chamado a atenção para o endividamento da Prefeitura de Bauru. E a Bauru está aí tentando levantar recursos, até pagos ou não, e principalmente tem um assunto aí que vai demandar um dinheiro, que é a dívida da Coab, caso ela seja resolvida, e a Câmara está disposta. Vocês estão aí tentando fazer com que a cidade resolva o problema da Coab, mas aí onera ainda mais. É uma preocupação que vai se acrescentar à sua colocação no plenário da Câmara, na sua atividade parlamentar. Samuel, nós temos feito apontamentos sobre o endividamento que essa gestão do prefeito Rodrigo Agostinho vem aumentando no nosso município. Tanto que este mês
o gasto com folha de pagamento já passou da margem prudencial, daquilo que a lei de responsabilidade fiscal determina. Nós estamos gastando 51,3% com folha de pagamento. E a margem prudencial é 51%. Isso olhando a evolução do aumento de arrecadação que se deu nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos na cidade de Bauru, desde o momento que o prefeito Rodrigo Agostinho assumiu a cidade em 2009. Se nós pegarmos de 2009 a 2012, houve um aumento de arrecadação descontado a inflação na casa de 15%. Então, aumento real de arrecadação no nosso município. Ele pegou com 320, 330 milhões de reais. Em 2013, fechou com 650 milhões de arrecadação aproximadamente. Mesmo assim, a folha de pagamento explodiu, por entender que a forma que foi instituído o PCCS na nossa cidade foi uma forma até mesmo beirando a irresponsabilidade fiscal. E os números mostram hoje, 51,3% com folha de pagamento. Né? Então, isso inibe o quê? A capacidade de contratação. Hoje, a rede municipal de educação falta professor. Hoje, a rede municipal de saúde falta enfermeiro, falta médico e tantos outros profissionais. Dentro da Secretaria de Obra, falta profissional. Enfim, dentro da Prefeitura, falta vários profissionais em várias categorias que lá estão presentes. Isto, para mim, é irresponsabilidade fiscal. Vivemos uma era de ouro e não se observou que essa era poderia acabar. E agora nós estamos vendo as dificuldades financeiras que a atual administração está enfrentando. Agora, essa questão da Coab, tem um ditado caboclo que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se nós, num primeiro entendimento, se nós não resolvermos o problema desse endividamento da Coab nesse instante, porque já está na fase de execução desses valores junto à Justiça Federal, haverá o represamento de uma coisa chamada FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, que são recursos que o governo federal manda para os municípios em cima da coparticipação que os municípios têm na receita da União. Então, nós teremos um prejuízo ainda maior, porque o represamento irá acontecer numa possível execução desses valores que a Caixa Econômica Federal tem a receber da Coab Bauru. Então, é uma discussão realmente impopular, complicada, que tem um cunho político de outras legislações, de outros mandatos, de um tempo de 30 anos na cidade de Bauru, mas que nós precisamos resolver. Né? E a Câmara está tratando isso com muita maturidade. Fomos para Brasília, fizemos teleconferência, conversamos, exigimos do prefeito solução, tanto que, por pressão da Câmara, ele mandou o projeto permitindo o parcelamento dessa dívida em mais de, salvo engano, mais de 20 anos, com juro de 3%, 3,08% ao ano, em cima da última resolução do FCVS, que é o Fundo de Compensação de Variação Salarial, administrado pela Caixa Econômica Federal. O seu Conselho Curador baixou uma nova resolução permitindo que fizesse a correção no mínimo de 3,08%, e isso vai tanto para as dívidas vencidas como as dívidas vincendas. Hoje a Coab deve aproximadamente 372 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. Né? E a Prefeitura, ela é garantidora desses valores, através de uma lei municipal de 96. Ela é garantidora solidária. Então, nós precisamos resolver esse problema, porque se houver uma execução e a Coab não tem como pagar esses mais de 200 milhões que ela deve hoje, haverá o represamento do FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios. Então, o prejuízo para a cidade de Bauru será maior do que o comprometimento o comprometimento no orçamento anual de 700 mil reais. É um problema que nós temos que enfrentar. Pedro Valentim faz aqui a seguinte colocação: o DAE, ao não cobrar os grandes devedores de água e ao mesmo tempo só cortar o fornecimento dos devedores comuns, pratica o crime de renúncia de receita. E renúncia de receita é improbidade administrativa.
e a Câmara Municipal têm o dever de fiscalizar a Prefeitura, as secretarias, as autarquias. E ele gostaria de perguntar, ô Nazareno, que atitude deverá ser tomada pela Câmara. Boa tarde, Pedro, que nos acompanha, né? O seu questionamento tem uma relevância muito grande. Nós estamos, de fato, acompanhando essa situação, principalmente dessa problemática aí da falta de água no nosso município, com muito critério, tentando realmente buscar juntamente com quem de direito, que é a autarquia, né, uma resposta. Inclusive, na sessão realmente desta última segunda-feira foi apresentada pelo meu companheiro Raul de Paula os dados técnicos, né, sobre a questão da água na cidade, da distribuição e da reservação, né. Nós estamos, eu ainda vou mais além, vejo que a autarquia, né, pela sua própria existência, né, pelos seus próprios departamentos, o pessoal técnico ali, eles têm que ter isso, né, na sua palma da mão, para poder realmente ir trabalhando, né, o planejamento e fazer com que realmente a população não sofra realmente quanto está sofrendo. Esta região que eu moro, que é a região norte da cidade, é uma também das tão castigada como outras, que está sendo realmente perfurado um reservatório ali, que dentro de 60 dias, eu creio que realmente vai estar realmente concluído. Você vê que é uma profundidade de 580 metros, em torno de 200 mil litros por hora. Realmente a gente espera que a probabilidade de dar uma aquecida nessa distribuição. Agora, essas questões aí que estão colocadas, ventiladas, né, esses devedores, eu acho que realmente tem que colocar a mão na ferida. Se existe realmente esses devedores, tem que entrar na justiça, né? E nós, como Câmara, temos que realmente também fazer a nossa parte, que é cobrar, né? Porque na maioria das vezes são denúncias que nós recebemos que a família que mora numa região carente da cidade, ela não pode passar de 2 contas, não paga, né? Aí já corta. Já corta. E esses que realmente, de fato, qual que é realmente o critério? A lei não é igualitária a todos. Então eu entendo, assim como você, Pedro, que de fato a Câmara realmente tem que debruçar sobre essa questão, e isso está sendo bem assistido pela população. Eu tenho ouvido pessoas, munícipes, de cobrar isso de mim aí nas ruas. Eu acho que realmente é proveniente de apresentar até o Ministério Público, né, para ver que realmente quem que está falhando, ou quem que realmente não está fazendo aquilo que lhe compete fazer. Então, se é dinheiro que está ventilando, tem que realmente ir atrás, sim. Eu acho que o DAI tem pessoa suficiente ali. Nós temos ali uma presidência que ocupa uma função política na cidade, que tem que tomar as suas medidas para que realmente a Câmara também possa ajudar naquilo que realmente lhe convém. O Roberto da Vila Santista, ele diz, se alguém saberia dizer se o ginásio da Bela Vista foi vendido para um time profissional e agora não pode mais jogar bola lá? Seria o ginásio da Bela Vista. Da Bela Vista, um ginásio municipal. Para ser vendido, há necessidade de autorização por parte da Câmara Municipal. Qualquer próprio municipal, né, para ser vendido, primeiro ele tem que ser submetido à autorização da Câmara e posteriormente a um leilão, né, um leilão público. Eu tenho a impressão que ele fez isso, essa colocação, porque alguém vai utilizar aquele espaço para que possa ter um campeonato, participar um time de futebol de salão profissional. Sinceramente, precisaria verificar, não saberia informar. O Paulo Roberto, ele diz, eu gostaria de saber por que as empresas de transporte coletivo de Bauru que atuam na irregularidade não discutidas na cidade na época da ECCB. Todos os vereadores foram contrários ao monopólio. Paulo Roberto, Bauru 16. Eu não entendi muito bem a pergunta dele, viu, Samuel? Não ficou muito claro não, viu, Paulo? Eu também não consegui entender. O José Leme, ele pergunta, Natalino, o que a Câmara está fazendo para o problema da falta de água em quase toda a cidade de Bauru? Você está cobrando do DAI e do prefeito municipal providências para a população?
Com este calor é difícil ficar sem água para tomar banho e fazer comida. Zé, muito boa tarde. Dizer para vocês, nós tivemos uma reunião uns dias atrás com o partido no qual eu sou filiado, Partido Verde. Nós chegamos em algumas deliberações que esse vereador realmente é favorável, para que nós vamos apresentar uma proposta de lei e que nós esperamos que os novos colegas da Câmara possam realmente acatar também na formação, Samuel, de um conselho gestor de especialista para discutir alternativa, ou seja, buscar alternativa de lei e de projeto que possa realmente estar tentando já prever esse desgaste lá na frente, porque nós temos que ter um corpo, né, técnico, pessoas especializadas. Nós entendemos que essa situação, realmente, principalmente da falta de água, não era para acontecer na cidade. Inclusive, uma das alternativas, se não conseguir continuar com essa perfuração, porque você vê que se continuar da forma que os reservatórios não estão sendo suficientes, os poços perfurados muito menos ainda, continua perfurando poço, continua realmente construindo reservatório. Aí tem que ter realmente o plano B, que nós realmente chegamos dentro do entendimento, quem sabe futuramente, né, de fazer de buscar essa alternativa trazendo água do rio Tietê para beneficiar a população de Bauru. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos discutindo, nós estamos tentando apresentar proposta cujo realmente aí a própria população possa também estar deferindo, né? Porque mecanismo existe, nós precisamos ter, de fato, arregaçar a manga, fazer com que esses corpos técnicos possam viabilizar para nós realmente situações como essa que eu tenho falado. Samuel, essa questão do DAI, só me permite fazer um comentário, não precisa fazer mais estudo nenhum. Todos os estudos necessários, eles já foram feitos. Tanto que em 2012 foi instituído pelo seu prefeito municipal uma comissão de diagnóstico para detectar os problemas e as necessidades a médio e longo prazo de ações de gestão dentro da autarquia. Sendo que o presidente dessa comissão de diagnóstico de problemas e resultados era o próprio presidente que hoje está à frente do DAI, que é o senhor Giazoni. Lá já em 2012 ele já fez parte dessa comissão como presidente. Ele não estava à frente do DAI. Hoje ele está à frente do DAI. Então ele tem ciência de todos os problemas. Ele tem ciência das soluções, curto, médio e longo prazo. O que falta é gestão. O que falta é competência à frente do DAI. Não precisa mais de estudo para saber que o município precisa de reservação de água. Não precisa mais de estudo para saber que há necessidade de construção de anéis de distribuição. Não precisa de estudo para saber que o DAI precisa investir em tecnologia, como, por exemplo, a telemetria. Não precisa saber que existe excesso de pressão na rede e por isso de tanto vazamento. Não precisa mais de estudo para que nós venhamos a saber que há necessidade de trocar grande parte dos hidrômetros das residências, porque existe a submedição, que isso dá uma aferição para menos de 20% no consumo de água. Então, não há necessidade de mais estudos, o que precisa é de ação. Né? O que precisa é de gestão, o que precisa é falar a verdade para a população. Nós somos incompetentes e não estamos conseguindo dar resposta. E o nosso plano daqui para frente, médio e longo prazo, é este, dentro das análises técnicas que já foram feitas pelos técnicos do DAI e por todas as pessoas que vêm debatendo esse problema de fornecimento de água dentro do município de Bauru. Doutor, vamos passar para frente, porque senão vamos ficar muito nesse assunto. O doutor Natanael pergunta sobre o relatório da CEPLAN. Por que está demorando tanto? Hoje nós tivemos uma reunião, né? Eu sou o relator, o meu relatório está pronto, foi colocado para os demais membros da comissão. Os demais membros estão querendo fazer alguns apontamentos dentro do relatório, são pontuais esses apontamentos, né? E eu estou verificando como relatório aquilo que eu me convenço
daquilo que pode ser colocado a mais e também dos pontos que eu porventura não concorde como relator. Então, possivelmente, na próxima semana a gente já apresente alguma coisa mais concreta para o plenário da Câmara Municipal, para o plenário estar votando esse relatório. A pastora Ana Vieira diz: o que falta no DAI é uma boa administração, porque esta enrolação vem de anos. Nunca vi faltar tanta água como falta agora. A conta chega em nossas casas todo mês, mas não temos água. Gostaria que o prefeito tivesse pulso mais firme ao indicar o presidente do DAI. É a opinião da pastora Ana Vieira. E o Reginaldo, ele diz: vereador Arido, para mim só existem 3 vereadores que atuam na cidade: Pedro Valentim, Roque Ferreira e o senhor Arildo. Eu gostaria de saber que todas as críticas que são feitas ao senhor presidente do DAI são infundadas e injustas, porque o senhor Giazoni não é engenheiro, nem técnico. Portanto, não possui nenhuma capacitação e competência para assumir o cargo que está. E que se vocês sim deveriam pegar pesado para cima do prefeito, que até agora só está colocando colegas de escola para assumir cargos importantes. Por que vocês não se unem para bater de frente com o problema? Olha, Samuel, quem acompanha e o nosso telespectador aqui, como que por favor, o nome dele? Perdão. Reginaldo, Vila São Paulo. E possivelmente o Reginaldo, ele tem, pelo jeito ele acompanha os trabalhos da Câmara, os debates, os posicionamentos dos vereadores, né? Eu particularmente, falar por mim, desde o início da legislatura, nós temos tecido críticas dentro do aspecto do modelo de gestão adotado pelo atual prefeito, naquilo que a gente acredita que não está indo de encontro ao interesse público. E realmente, a hora que nós analisamos o currículo de algumas pessoas, nós verificamos que não teriam capacidade de estar à frente às pastas ao qual eles estão, né? Então, e a discussão não é em cima de pessoas, em cima da competência para gerir uma determinada pasta que tem um objeto técnico a ser administrado. Então, realmente, isso está acontecendo, isso é notório, é claro, né? E nós verificamos, pelos vínculos de amizade, o prefeito tem muita dificuldade de mudar algumas pessoas dentro da administração, e isso tem trazido problemas administrativos e de gestão junto à nossa comunidade, porque a gente não vê as respostas dos serviços públicos na velocidade e na qualidade que Bauru merece. Então, realmente existe, nós vamos continuar a criticar, nós vamos continuar a pontuar tudo isso que nós estamos vendo de irregularidade, no nosso dever constitucional de defender os interesses da nossa coletividade na Câmara Municipal e no nosso mandato de fiscalização que nós temos a obrigação de fazer. A advogada Jaqueline Didier, ela quer saber do vereador Arildo o seguinte: primeiro, quanto tempo ele ficou na fila para obter vaga no Hospital Regional para a cirurgia do fêmur? Segundo, por quem foi paga a prótese colocada? Obrigado e um grande abraço. Olha, eu quero falar para a Jaqueline que eu agradeço a todas as pessoas que torceram por essa cirurgia, que oraram por mim, que desejaram a minha reabilitação, porque foram 10 anos de dor. E somente para responder a algumas pessoas que querem partidarizar a minha enfermidade, vou responder de forma bem clara. A primeira consulta que eu passei pelo estadual foi em 2006. Passei por 2 especialistas. E nós viemos prorrogando essa cirurgia porque nós acreditávamos num tratamento como, por exemplo, a célula-tronco. Porque o que foi feito na minha perna, foi feito uma mutilação. Cortou metade do fêmur para colocar um pedaço de ferro, para que eu pudesse não sentir mais dores e pudesse andar, né? Então nós fizemos a consulta em 2006, 2007, passei por um especialista em Bauru e passei por uma triagem no hospital lá em Botucatu, com um professor especialista desse problema, né? E como cidadão brasileiro e pagador dos meus impostos, eu tenho direito à rede pública de saúde, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos, como o meu plano de saúde não cobre esse tipo de procedimento na sua complexidade, nós
fomos atendidos pelo hospital estadual, fizemos a cirurgia, fui super bem tratado, fiquei num quarto com mais 3 pessoas com o mesmo problema que eu tinha, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? E agradeço a todas as pessoas que torceram, e hoje me vejo livre de uma dor crônica de mais de 10 anos devido a um acidente de trânsito que tive em dezembro de 2002, que quase me levou à morte. Então, Samuel, são esses os detalhes desse procedimento, né? E quero dizer que lá fui super bem atendido, e aquilo que a legislação, o protocolo médico determina foi realizado na minha perna. O PV vai ter 2 candidatos aqui em Bauru e na região. Aí está sendo indicado o candidato a deputado federal, que é o Gazeta, e parece que a Ivana deve sair candidata confirmada pelo PV. Ou seja, o PV vem forte nessa eleição. Estamos aí, articulando, né, Bauru e região sobre essas 2 proposituras aí de nomes, né? São nomes bastante conhecidos, populares. A Ivana realmente que vem de uma administração excelente aí no município de Pedroneira, o Gazeta que já é uma pessoa totalmente conhecida pela população e região também. A expectativa realmente é que nós possamos obter um resultado satisfatório, mesmo porque realmente uma vez que, como a gente nos encontros e mais oportunidades que nós temos discutido, eu comento que nós precisamos de mais recursos, de mais verbas, de mais dinheiro para continuar atendendo, né, essa deficiência ainda que existe em nosso município. Então são 2 nomes que nós vamos apostar e contar com o apoio da população, porque chegou a vez de Bauru ter representante também na Câmara Federal também, sabe? Nós queremos agradecer ao vereador Arildo Lima Júnior, que é do PSDB de Bauru. Aliás, já estamos trazendo os candidatos do PSDB também à nossa programação. E ao vereador Natalino da Silva, que é vereador do PV. A ambos por estarem aqui, muito obrigado. Um bom ano com muito trabalho para vocês, até porque com este trabalho quem ganha, acima de tudo, é a população. Aos que nos acompanharam, deixamos o convite para que estejam conosco nos horários alternativos desta programação. Muito obrigado a todos e até amanhã.